Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 26 de novembro. Estamos na reta final de mais um mês, penúltimo mês do ano, gente. Hoje comemora-se o dia do Ministério Público. Queremos parabenizar a todos os profissionais que trabalham como funcionários do Ministério Público. Deus os abençoe grandissimamente. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Levi Porto de Moraes. Ele é um dos pastores que tem se congregado conosco em nossa igreja e ele vai estar hoje trazendo a primeira parte de uma mensagem que Deus o deu, Deus lhe concedeu e nós registramos esta mensagem. Eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida e para a sua família. Ouviremos também ainda neste programa o conjunto coral Saracale, que esteve celebrando aniversário este mês, portanto você deve estar ligado e continuar conosco. Antes, porém, desejamos orar por você que está conosco e ao mesmo tempo pedir que vocês que estão todas as manhãs conosco, lembre-se de orar pelo Ministério do Programa Opção para a Vida, que não tem sido fácil. Este programa tem se mantido no ar pela graça de Deus. Há 27 anos estamos no ar, mas nós contamos com as vossas orações para que este programa não saia do ar, para que esta chama continue acesa, ardendo nos corações daqueles que estão com fome e com sede da palavra de Deus. Ore por nós, interceda em nosso favor, bem como também, se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazer a sua generosa oferta através da conta bancária Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Ficaremos imensamente agradecidos àqueles que quiserem cooperar em nos ajudar a manter este programa no ar. E também orar, evidentemente, não é? Aqueles que moram e residem em Campina Grande poderão entregar a sua generosa oferta na Livraria Manancial, por trás das lojas Olacante, antiga rodoviária no centro da cidade de Campina Grande. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este dia, por esta manhã, por esta semana que o Senhor está nos concedendo, por este mês que está terminando. Obrigado por tua bondade e fidelidade, pelo Senhor nos ter dado a condição de estarmos até aqui, levando esta mensagem diariamente a milhares de telespectadores. Que tu se digne de abençoar os nossos patrocinadores, os nossos mantenedores, eles se sintam participantes deste ministério. E rogamos, ó Deus, que tu recompenses a cada uma das pessoas que têm nos ajudado a manter este programa no ar. Eu te peço agradecido todas estas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos antes com o conjunto coral Saracale.
Sem delongas, querido, porque a hora não nos auxilia, eu quero convidar você sentado mesmo, como está, a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Eu quero ler com você apenas um versículo. Apocalipse, capítulo 3, o versículo 11. Se alguém está próximo de você e está sem a Bíblia, eu quero fazer um pedido a você. Fica próximo dessa pessoa, para que ela possa acompanhar com você a leitura bíblica. Também vai estar aqui no Data Show. Amém? Apocalipse, capítulo 3, o versículo 11. Eu vou ler uma vez, depois eu gostaria que a igreja repetisse comigo esse versículo. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos ler. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora eu quero ler com você, amém? Vamos ler? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, amém? E faça um pedido a ela, não converse comigo. Pode fazer esse pedido para ela. Amém? Você já pediu? Então pode ter certeza que ela não vai conversar com você durante a preleção, porque Deus vai falar conosco nesta noite. E mais importante que ouvir a voz da pessoa que está ao seu lado, é ouvir a voz de Deus esta noite. Amém? Você não vai ouvir a voz do pastor Levi. Você vai ouvir a voz de Deus falar com você nessa noite, através da sua palavra. Queridos, nos foi pedido para que dessemos um título, a mensagem ao sermão desta noite. E nós oramos durante todo o período em que a irmã nos fez o convite. Estivemos pedindo ao Senhor para que nos desse uma palavra que fosse satisfatória à sua vontade e que também trouxesse algo para o coração da igreja. Creio que o Senhor, como dono da igreja, conhece e entende as nossas necessidades e também conhece as minhas limitações. E crendo nisso, queridos, eu quero, antes de iniciarmos este sermão, que você feche os seus olhos e você ore por mim nesta noite. E eu vou estar orando por você, para que o Senhor, no abrir da minha boca, eu seja vaso para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Você quer orar por mim? Estenda as suas mãos e ore comigo. Pai, eu quero te adorar nesta noite, porque, ó Deus, embora o caminho de Emaús seja longo, mas com tua presença, Senhor, ele se torna curto e confortável. Quero te pedir, ó Deus, que cada um irmão que está aqui na nave desta igreja, cada pessoa que adentrou a este templo nesta noite, não saia daqui sem ouvir a tua voz. Quero te pedir, ó Deus, que nós sejamos nesta noite, a começar da minha vida, vasos impactados, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, para que o teu reino, ó Deus, cresça, e a tua justiça, ó Deus, como o sol da manhã, brilhe em meio à humanidade que está corrompida e longe do Senhor. Nos ajuda, portanto, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Queridos, eu não sei se você já aconteceu comigo algumas vezes, e inclusive hoje à tarde mesmo eu ligava a TV em casa para colocar alguns louvores na USB, e na hora que eu liguei estava começando um filme da tarde, e ele começava pelo final. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir algum filme evangélico ou não, em que o autor começa o filme pelo final da história, e de repente ele coloca alguns meses atrás, ele coloca aquele título ali, e ele volta no tempo e no espaço para contar toda uma história, para contar todo o desenrolar de algo que aconteceu, para que você lá no final compreenda o início daquele filme, que ele já nos mostrara que era o final daquela história. Pois bem, eu queria nessa noite com você, eu gostaria que
eu e você nós voltássemos no tempo. Eu quero voltar com você para o século I. Eu quero voltar com você até o Mar da Galileia. Mesmo que você nunca tenha ido ao Mar da Galileia, você agora vai se imaginar lá. E eu quero convidar você a entrar num barco, no Mar da Galileia. Eu quero lhe convidar a descalçar os seus sapatos, tirar a sandália dos seus pés, e sentado naquele barquinho de pescador, eu quero lhe convidar a que você coloque os seus pés sobre as águas e comece a mexer os seus pés. E eu quero lhe convidar a, enquanto você mexe os seus pés e sente o barquinho balançar e as ondas trazendo e o levando de um lado para o outro, a olhar para cima e começar a ver ao longe alguém que vem se aproximando à beira da praia. Uma pessoa simples, uma pessoa muito conhecida, filha de um carpinteiro, mas que tem uma mensagem nesta noite para a minha e para a sua vida. E é dessa forma que eu gostaria de introduzir nesta noite esta mensagem que tem como tema: guarda o que tens. Amém? Se você sair daqui nesta noite e você não lembrar de mais nenhuma das minhas palavras, mas você não esquecer do título desta mensagem, eu vou me dar por satisfeito. Guarda o que tens. Nós lemos o versículo de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 11. E se você prestar atenção, eu escolhi não o início do versículo, nem o fim, nem a última parte do versículo. Eu escolhi o meio do versículo, propositadamente, para que nós possamos meditarmos em um culto alusivo a missões. Eu gostaria nesta noite, queridos, de chamar a sua atenção, de prender a sua atenção por uns momentos, por alguns minutos, para este versículo, em especial esta frase, quando João, na ilha de Patmos, preso por volta do século I, ele olha e escreve, mandado pelo Senhor para as igrejas, e em um dos seus versículos, a uma das suas cartas à igreja, ele diz: olha, guardas o que tu tens. Queridos, quero dizer para você que é impossível guardar aquilo que não se tem. Mas é perfeitamente possível e plausível nós guardarmos aquilo que nós temos em nossas mãos, aquilo que nós tomamos posse. É plausível, é fácil guardarmos, mesmo que em meio às lutas, às turbulências e à tempestade. Se é algo que nos é valioso, se é algo que nos faz bem, é fácil nós sentirmos o desejo de guardarmos e resguardarmos aquilo que nós temos, para que ninguém nos tome, para que ninguém nos roube. E é isso que o apóstolo está dizendo àquela igreja. Devemos fazer missões, devemos fazer missões, devemos fazer missões. É o grito da igreja, não é verdade? Todos os meses, em todas as igrejas congregacionais por onde eu tenho passado, em algumas igrejas de outras denominações, onde nós temos pregado, nós temos ouvido este brado, nós temos ouvido este grito: devemos fazer missões, queridos. Este é o grito da igreja, é o jargão, eu diria, da teologia moderna e contemporânea. Essa frase, queridos, eu diria que é o bálsamo, que é aliviador do coração da igreja, que se encontra, me perdoe, muitas vezes sentada, salva, satisfeita, esperando por o culto terminar, para ir para casa, julgando que prestou um serviço a Deus de missões, quando na realidade a única coisa que nós fizemos foi ouvir falar que devemos, ou que deveríamos estarmos a postos, como Paulo, escrevendo a Timóteo, dizia: olha, meu filho, na segunda carta que Paulo escreve àquele pastor, no capítulo 3, o versículo 4, Timóteo, sofre comigo as aflições
missões, o versículo 3, e no versículo 4 especificamente, ele vai dizer: Timóteo, ninguém que milita, Timóteo, ninguém que faz missões, Timóteo, ninguém que está preocupado com o reino de Deus se embaraça, está embaraçado, está perdido, ou está envolvido com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E eu quero ir mais profundo nesta noite. Eu diria que a igreja não deve fazer missões. Não, pastor, não. Eu diria que o pastor Levi, o irmão João, ou Pedro, seja qual for o seu nome, não deve fazer missões. Nós devemos, queridos, vivermos missões. Porque se missões está no coração de Deus, também está no coração do Espírito Santo de Deus, amém? E a palavra de Deus é categórica quando ela afirma que nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. E se eu e você somos morada do Espírito Santo de Deus, nós não estaremos fazendo missões em determinados momentos, mas a nossa vida é uma missão. A única missão que nos resta nesta vida aqui é falarmos e propagarmos o amor de Cristo a todos aqueles que precisam ouvirem as palavras de Deus, sejam nas universidades, sejam nos hospitais, nos leitos de UTIs, sejam nas praças públicas, seja dentro da nossa casa, ao nosso vizinho, seja ao nosso conhecido, a um desconhecido dentro do ônibus. Por isso, queridos, o cristão não faz missões. Um cristão, ele vive missões 24 horas por dia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o grito da igreja. Mas Paulo insiste: Timóteo, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Ah, queridos, como temos nos embaraçado. Como temos muitas vezes embaraçado a nossa vida com tantas coisas, com ativismo. Não é verdade? Você já prestou atenção? Quem é dono de casa, quem é dona de casa mal tem tempo para respirar. Nós já acordamos pensando naquilo que vamos fazer no final do dia. E é mais ou menos como nós começamos a introdução desta mensagem. Nós já estamos iniciando o dia querendo saber o final das coisas que vão acontecer. Mas uma coisa só é necessária. Você lembra quem disse essa frase? Marta, Marta, estás ansiosa por muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, Marta. Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é viver missões. É estar sentado no barquinho no mar da Galileia, sentindo as ondas balançar o barco. E quando você pensar que o barco vai afundar, o meigo nazareno vai se aproximar de você e vai dizer: quem lhe fez fui eu. Quem fez o barco também fui eu. Quem fez o mar também fui eu. E você, o barco e o mar só vão desafundar se eu permitir. Fazer missões não é simplesmente uma imperativa, não é simplesmente uma ordem de Cristo. Viver missões é guardar o que você tem. Por isso que eu escrevi no meu texto aqui, este versículo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Às vezes nós não entendemos, queridos, e lemos um versículo no livro do Apocalipse e pensamos que ele está isolado, que ele está muitas vezes reprimido aos demais contextos da palavra de Deus. Mas essa frase, ela se encaixa perfeitamente na minha e na sua vida, no contexto, no que diz relação a missões. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isto é o imperativo do Senhor: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Isso não é um pedido de Deus. Deus não está clamando a você, Ele não está pedindo, Ele está dizendo: eu estou mandando. Isso é imperativo. Nós devemos vivermos missões, não apenas porque o Senhor mandou, mas porque o Espírito Santo que habita no meu e no seu coração nos impele 24 horas por dia a estarmos pregando a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Em qualquer momento e em qualquer oportunidade.
E eu quero abrir aqui um parêntese entre este momento do que estamos falando. E quero relatar um fato muito curioso que ocorreu comigo. Certa feita eu saio da minha loja para pagar um boleto na coletoria do imposto, pegar um boleto na coletoria. E quando eu vou descer dali próximo ao shopping dos Camelões, está algumas senhoras sentadas, em pés, perdão. E cada das pessoas que passavam, elas pediam a mão para ler. E eu ia passando e uma daquelas senhoras me pediu a mão para ler. E eu não podia perder aquela oportunidade. E eu dei a minha mão para ela ler. E ela disse, olha, eu disse, não, antes só um minuto. E ela olhou para mim, eu disse, antes da senhora dizer o meu passado, o meu presente e o meu futuro, eu queria só lhe fazer uma pergunta, posso? Ela disse, sim, o senhor pode. Eu disse, qual o meu nome? Ela disse, o senhor vai ser muito próspero. Eu disse, a senhora não entendeu a pergunta. Eu estou perguntando uma coisa muito simples, porque quem sabe do meu passado, do meu presente, do meu futuro, como a senhora, sabe o meu nome facilmente. Eu quero só o meu primeiro nome. Qual o meu nome? E é claro, queridos, que ela não soube responder. Porque ela não me conhecia. Mas o Deus que te conhece sabe o teu nome. Sabe o teu endereço. Sabe onde você mora. Sabe a cama que você dorme, se tem espinhos, se o travesseiro é fofo, acolchoado ou não. E aquela senhora ficou pasmada, disse, olha, eu também não sei o nome da senhora, mas eu também sei o seu presente, o seu passado e o seu futuro. Ela disse, o senhor é médio? Eu disse, não, só na estatura. Eu quero dizer para a senhora que o meu passado e o seu passado eram iguais. Ela disse, por quê? Eu disse, porque a Bíblia diz que aquele que está longe de Cristo está morto nos seus delitos e em seus pecados. E o seu passado é morte em delitos e pecados, afastada de Jesus Cristo. O seu presente, senhora, é muito fácil decifrar. Nem preciso pegar na sua mão. Continua o mesmo, pobre, cega, nua, carente, miserável da misericórdia de Deus. E o seu futuro, se a senhora não entregar a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que é o final daqueles que não entregam o seu coração e não entregam a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e não vivem um evangelho pleno na presença de Deus, é o lago que arde com fogo e enxofre que as pessoas chamam de inferno. Mas eu quero dizer para a senhora que ainda lhe resta uma solução. O meu passado era igual ao seu, o meu presente é diferente do seu, porque um dia um homem chamado Jesus Cristo, o filho de um carpinteiro, um homem simples, morreu numa cruz pregado e disse, Telestai, tudo está consumado, eu não me lembro mais dos vossos pecados, e o meu presente hoje só é diferente do seu, porque ele me recebeu como filho. Bendito seja o nome do Senhor. E o seu futuro pode ser igual ao meu. A Bíblia diz que aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, o futuro deles é ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ele é a noiva do Cordeiro, Ele é a raiz de Davi, Ele é a raiz de Jessé. A Bíblia diz que o nosso futuro, senhora, será no céu aos pés de Jesus. E quando eu olhava para ela, as lágrimas desciam dos olhos, e ela estava compreendendo que não adianta o seu presente, não é importante o seu passado, mas aquilo que será o seu futuro. Igreja de Deus, o importante não é só fazer missões, mas é viver missões, para que um dia, quando o Senhor chamar a sua igreja, eu e você digamos, eis-me aqui, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ai, irmãos, então por que nós devemos viver missões? Por que nós devemos estarmos preocupados, Rebeca, por missões? Porque nós colocamos tantas bandeiras de tantos países em nossa igreja? Porque mais de 7 milhões de pessoas? Porque a janela desce por 40? Porque as pessoas estão sendo perseguidas? Porque nós devemos viver missões, queridos? Não é apenas porque é um ídolo do Senhor, não.
é para guardarmos o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Pastor, mas para que ninguém tome a minha coroa, preste atenção, eu estou voltando no versículo. Para que ninguém tome a minha coroa, eu tenho que guardar o que tenho, porque ele vem sem demora, irmãos. A igreja de Cristo parece estar, como disse na introdução, salva, sentada e satisfeita, e esquece, eis que cedo venho em algumas traduções, ou que venho sem demora. Você sabe o que é isso? É quando uma mãe sai de casa, ou quando um pai sai de casa e diz, meu filho, espere aqui, eu vou só até a esquina comprar alguma coisa para comermos e volto logo. Jesus Cristo está dizendo esta mesma coisa. Se a minha igreja viver missões, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a minha presença, se arrepender dos seus pecados, estiver diante da minha face, eu ouvirei do céu. Então eis que cedo veio, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias. A igreja deve viver missões, para que não venhamos a nos perdermos. E eu gostaria nessa noite que você ainda continuasse sentado nesse mesmo barquinho, amém? Amanhã você está convidado a ouvir a continuidade e a conclusão desta mensagem, que eu não tenho dúvidas, Deus usou poderosamente o pastor Levi para falar ao seu e ao nosso coração. Que todos tenham um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, que durante todo este dia Ele possa derramar luz nos caminhos, nas decisões que você venha tomar neste dia, e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por